Na medida que Jesus ia se manifestando com os seus atos, com as suas pregações, com as suas atitudes, as pessoas estavam olhando para ele e vendo que aquele homem era um homem diferente, embora eles ainda não tivessem a noção que ali era Deus como nós temos. Eles não tinham essa noção. Então as pessoas, as multidões, elas iam crescendo. Aí veja, Jesus agora ele olha para aquela multidão e ele diz assim: essa geração, olha, há mais de 2000 anos atrás. Agora nós estamos 2000 anos à frente. Se há 2000 anos atrás Jesus disse que aquela geração era má, aí eu me pergunto, diante de tanta maldade e atrocidades existentes no mundo de hoje, então, se lá já era má, imagine a de agora. Diante de tantas coisas que acontecem, aí Jesus diz assim: olha, no tempo de Jonas, aquela cidade de Nínive estava vivendo uma situação muito errada. E Deus disse, Pai envia Jonas e diz assim: Jonas, vai lá e fala para aquele povo que se eles não mudarem de vida, eu vou destruir aquela cidade. Aí Jonas vai lá, fala, o povo se converte, muda de vida. O pessoal começou a ser obediente a Deus, como Paulo está dizendo na primeira leitura, dizendo que ele é apóstolo de Jesus e foi enviado para chamar os povos à obediência a Deus, porque as pessoas vivem numa desobediência muito grande. Então o povo de Nínive se converte, desde o rei até ali eles colocam até assim, os animais foram convidados a fazer penitência e jejum, e claro que não teve isso, que animal fazendo jejum e penitência, mas para dizer assim que o povo realmente levou a sério o que Deus tinha dito. Então ele se converte. Aí ele fala também dessa rainha, que vem de Sabá. Aqui coloca a rainha do sul, mas é a rainha de Sabá. Ela vem visitar Salomão, ela fica admirada, era uma pagã, ela se admira com a pregação, com a vida de Salomão, e ela volta para a terra dela convertida, louvando a Deus, ao Deus de Israel ela se converte. Só que Jesus está dizendo que essa geração não quer se converter. E aí, uma vez que essa geração não quer se converter, aí Jesus fala do julgamento, que é uma coisa que nós não ouvimos muito hoje mais, Não se fala do julgamento, afinal de contas, Deus é amor e misericórdia, não vai ter julgamento, todo mundo vai se salvar, então para que julgamento? Então não se fala de julgamento mais. O catecismo da igreja vai falar, existe o julgamento pessoal, o particular, aquele quando a pessoa morre, ela já vai diante de Deus e é julgada, e aí ela já é condenada ou ao céu ou ao inferno, ou ao purgatório, aqueles que morreram não com pecados mortais, mas veniais, mas precisa passar por um processo de purificação. Então é isso. E tem o julgamento universal, que vai acontecer um dia, aonde Jesus virá na sua glória, e todos os povos, os que já morreram, já foram julgados, e aí os que estão vivos também, vai se reunir todos diante do trono de Deus, e ali vai acontecer o julgamento definitivo. Já foi definitivo para quem já morreu e já foi julgado, e vai ser definitivo para os que não haviam morrido e vão ser julgados. Então aí os corpos vão se unir com a alma, porque quando a gente morre é a alma que vai para o julgamento, o corpo não vai, o corpo vai depois. Isso é doutrina da igreja. E aí vai ter a união do corpo e da alma. Aí aquele que foi para o céu vai para o céu, corpo e alma, e o que vai para o inferno vai para o inferno de corpo e alma. Esse é o julgamento. Aí Jesus está dizendo que no dia desse julgamento ele vai colocar
a cidade de Nínive. Em outros momentos Jesus fala de Sodoma e Gomorra também, que foi terrível essa cidade. E ele vai dizer, e vai colocar com essa geração nossa. Porque eu estou falando da nossa geração, porque os que já morreram já foi, né? E Jesus está dizendo que a geração de lá, que já não foi tão boa, mas que se converteu, eles vão julgar essa geração perversa que não quer se converter. Porque essa geração, ela é má e perversa. Eu vou começar a falar das perversidades aqui para você ver. E tudo que eu estou falando para os católicos, eu não estou falando para os de fora, os que não são da igreja, eles vivem a vida deles. Mas eu, como padre, eu tenho que orientar os católicos para que os católicos não entrem nessa onda. Mas se os católicos quiserem, problema deles. Aí cada um vai responder diante de Deus. Como eu não quero, então eu peço a Deus a graça da fidelidade, que não é fácil. De vez em quando eu recebo, assim, às vezes, mensagens de amigos meus, né? E eles dizem bem assim: eu pensava que já tinha visto de tudo nesse mundo. Aí manda aquelas coisas terríveis que a gente diz, realmente, eu pensava que eu já tinha visto tudo nesse mundo. Então agora vamos ver que geração perversa que é hoje e não quer se converter. Jesus chama a conversão. Jesus fala aqui de sinais que ele não vai fazer mais, mas sinais vêm acontecendo e as pessoas, elas continuam com o coração fechado. Vou começar primeiro com um exemplo simples. Olha só, a profanação do sacramento do matrimônio. Um dia encontrei um casal, perguntei para eles, claro, eram casados ali, a gente foi conversando, e eu disse para eles assim: quantos anos de casado vocês têm? Ah, nós temos 10 anos de casado. Vocês têm filhos? Não, nós não temos filhos. Eu mais o meu esposo, nós fizemos a opção de não ter filho. Olha, isso aqui já é um escândalo. Uma pessoa casa e não quer ter filhos, isso já é um escândalo. Casou para quê? Se casa para formar família. Mas vocês não querem ter filho? Não, nós fizemos a opção de não ter filhos. Aí agora vem o escândalo maior. Nós temos 10 cachorrinhos que nós cuidamos. Olha, padre, não é fácil cuidar de criança. Aí nós fizemos a opção de cuidar dos nossos cachorrinhos. Olha só, isso é uma profanação, isso é um escândalo. E isso está tão normal que já não é mais escândalo. E se alguém fala o contrário, aí falam, ah, tá vendo, não sei o que, não tem amor aos animais. Não, não é que eu tenho amor aos animais. É que quando um homem e uma mulher casam, eles geram filhos, não animais. Eles estão dizendo que eles estão, não sei como é que é isso. Eu não tenho tempo para cuidar de criança, mas eu tenho tempo para cuidar de animal. Isso é um escândalo. Essa geração má não se converte. Essa geração não muda de vida. Uma outra situação. Um homem mata o pai, porque a mãe já tinha morrido, porque ele estava querendo a herança. Então ele matou o pai para ter herança. Ah, que geração má e perversa. E vai se obrigando as pessoas a dizerem assim, que isso é normal, não tem problema. Olha que outra geração má. Um dia na internet eu vi lá um menino mostrando uma certidão dele de nascimento. Na maior alegria, os pais ali do lado, né? Porque uma criança, ela ainda não sabe o que é o certo e o que é errado. Ela não sabe definir ainda. Uma criança de 7 ou 8 anos. Ele mostrando o diploma na maior alegria, dizendo assim, que um exemplo, né? Não vou dizer o nome que tinha dado lá. Ele é João, e agora ele mostrou o diploma que ele foi no cartório e mudou agora para Joana. O nome dele é Joana. E os pais felizes, porque agora o filho chama-se Joana, não é mais João. Isso é um escândalo.
Você acha que Deus está lá no céu concordando com isso? Deus criou aquele menino, ele criou o menino, homem, e agora o menino está com a mãe e o pai dizendo: não, meu nome agora é Joana, porque eu quero ser Joana. Uma criança, ela não sabe definir ainda as coisas. Olha que geração má. Vai falar contra para você ver. Vão te crucificar e te matar. Mas eu repito, estou falando apoiado nas Sagradas Escrituras. Deus os fez homem e mulher. E no catecismo da igreja. E eu, como padre, estou orientando os católicos a não se submeter a essas situações de dizer que isso é normal. Porque não é normal. Não sei se vocês se recordam daquela notícia, outro escândalo. Um casal lá matava as pessoas, fazia churrasco e vendia. Oh, que geração má! Aí depois a polícia descobre. Como é que você mata a pessoa, faz churrasco, come e ainda vende? Vocês não veem isso não nas notícias? Imagine que escândalo! Aí nas escolas, os professores ensinando crianças que ainda não sabem nem o que é isso, levando as crianças a entender o que é isso, terem prazer sozinhas. Então, a escola ensinando as crianças a terem prazer sozinhas. Olha que geração má e cruel. E tem pais que dizem: o que é que tem? O que é que tem? Tem muita coisa. Às vezes no confessionário, nós sacerdotes, vem aqueles adolescentes, eles dizem bem assim: eu pequei contra a castidade. Aí quando uma pessoa diz que pecou contra a castidade, ela precisa dizer o que é que ela fez. Então se ela diz pequei contra a castidade, ela não diz o que ela fez, o sacerdote tem que fazer essa pergunta, porque fica muito generalizado. O que foi que você fez? Aí a pessoa tem que dizer, porque é fácil dizer assim: pequei contra a castidade. Pronto, geral, você não diz o que foi. Ainda mais que tem gente que fica com vergonha, né? Mas é preciso dizer o que fez. Aí vem aqueles adolescentes que têm pureza no coração. Eles dizem bem assim: padre, pequei contra a castidade. Aí, o que foi que você fez? Eu vi alguma coisa errada, vamos dizer assim, na televisão ou no celular. Aí se pergunta: fez mais alguma coisa? Ele: que coisa? Não, meu filho, fica quieto, não foi nada não. Porque se nós ficarmos ali, nós vamos despertar algo que aquele jovem que é tão puro, ele não sabe. E imagina nas escolas ensinando as criancinhas a fazer a coisa. E isso é normal? Não é normal? Ao mundo que nós estamos, essa geração é má. Então essa geração, quando ela for diante de Deus para ser julgada, quem é que vai se salvar? Não, padre, mas Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus nos entende. Deus nos entende? Entende sim, claro. As sem vergonhices ou não. Ele entende muito bem. Imagina um sacerdote, eu vendo, né? Um sacerdote celebrando uma missa e ele vestido com roupa de pai de santo. Eu disse: é um padre ou é um pai de santo? Eu estou na dúvida agora. É o que, na verdade? Bem, quando eu vou celebrar a missa, eu me visto com as vestes sacerdotais próprias da Igreja Católica. Agora, eu usar vestes de uma outra religião para eu... tá demais. Deus está arrancando os cabelos. Outra coisa, eu vejo no noticiário 2 pastores se casando. Um casamento de 2 pastores. Aqueles 2, eles estão anunciando o evangelho e eles estão dizendo que pode um homem com outro homem casar. E eles são pastores. Bem, quando eles pegam lá Levítico 18, 22 ou 23, eles fazem o quê? Será que eles riscaram em cima que lá disse que um homem não pode deitar com outro homem?
Nós entramos agora na carta aos Romanos. São Paulo vai começar a falar coisas aberrantes contra a natureza. Homem vivendo com homem. Aí ele vai dizer que chegou a um ponto que o homem não quis mais saber de Deus, que Deus deixou. Vocês querem viver? Vivam! Mas vocês sabem que vocês serão julgados. Porque Deus dá a liberdade a cada um. Então eu fico olhando, quando eles pegam aquela passagem, o que é que eles fazem? Eles fazem vista grossa, eles pulam o versículo. Olha que geração má, que geração perversa, que vai contra Deus. Uma vez uns pais estavam tristes, mostraram para mim a foto da filha, né? Que eu perguntei, como é que está a sua filha? Porque tinha sumido, né? Já é adulta. Aí me mostrou lá a foto. Já tinha muitos anos que eu não via. Aí estava lá um rapaz e uma moça. Aí eu olhei e vi a moça. Nossa, como está crescida. Não, padre, a minha filha é o rapaz. Eu disse, o quê? A minha filha é o rapaz. Cresceu, cortou o cabelo, colocou uma faixa aqui no peito, para ficar tudo reto. E agora, o homem é a menina. Dá para entender? A confusão na minha cabeça. Eu estou doido. Eu estou ficando doido, porque eu já não sei mais quem é. Quem são as pessoas? E isso é normal. Eu estou dizendo, a Igreja Católica não vai permitir, nunca vai permitir isso. Por que a Igreja Católica não vai permitir? Porque Deus não permite, porque Deus não quer. Então, se Deus quisesse, eu como padre aceitaria. Mas como Deus não quer, eu não posso aceitar. Porque eu não estou aqui para fazer minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu não nasci da Virgem Maria. Eu não morri na cruz e não ressuscitei ao terceiro dia. E não voltei para o céu. Eu falo o que ele diz. Não o que eu penso e o que eu acho. Ou o que eu concordo. Geração má e perversa. Então, católicos de Deus, vamos ser católicos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos ser católicos do diabo. Porque quem aceita isso não é de Deus. Mas por que não é de Deus? Porque Deus não aceita isso. Só isso. É simples assim. Agora, quem quiser convencer Deus, chama Ele. Chama Ele aqui e diz, olha, eu não estou aceitando essa conversa sua. Eu disse que nós somos uma formiguinha e Deus é um elefante. Vai brigar com o elefante, vai. Chama Deus, Deus vem aqui e coloca Deus para ser julgado. Coloca ele e diz, Deus, nós estamos agora aqui fazendo o seguinte, nós queremos que o Senhor mude as coisas, porque nós não aceitamos que seja assim. Aí vocês acham que Deus vai fazer o quê? Ele vai tremer diante de vocês e vai dizer, tá bom, já que vocês não querem, eu vou fazer sim, fica tranquilo, não fica assim me colocando contra a parede não. É assim que Deus vai fazer? Experimente. Com Lúcifer não deu certo, e não deu certo mesmo. Vocês acham que vai dar conosco? Então, durma com esse barulho.